Eu nunca vou esquecer o dia em que descobri que uma das minhas pacientes estava tomando todos os medicamentos corretamente, seguindo a dieta à risca, monitorando a glicemia religiosamente e mesmo assim continuava exausta, com formigamento nas pernas e uma confusão mental que ela descrevia como névoa constante. Quando pedi os exames de vitaminas, o resultado me deixou sem palavras: deficiências severas em 3 nutrientes essenciais que ninguém havia checado antes. E sabe o que mais me assustou? Ela não era exceção. A maioria dos diabéticos que atende carrega essas mesmas deficiências ocultas, trabalhando contra o próprio corpo sem saber, tornando o controle da diabetes infinitamente mais difícil do que deveria ser. O que vou-te contar agora pode mudar completamente a forma como você entende sua condição, porque não se trata apenas de cortar carboidratos ou tomar remédios, se trata de nutrir as células que mantêm a sua insulina funcionando, seus nervios protegidos e seus órgãos vivos. Durante anos trabalhando em endocrinologia, percebi um padrão que me incomodava profundamente. Pacientes chegavam frustrados, sentindo que faziam tudo certo, mas os sintomas persistiam. Cansaço que não passava com sono, dores que ninguém conseguia explicar, cicatrização lenta, infecções recorrentes. Comecei a investigar além do protocolo padrão e o que encontrei foi alarmante. A diabetes não apenas desregula o açúcar no sangue, ela cria um ambiente interno que drena vitaminas essenciais do corpo de forma silenciosa e progressiva. Essas deficiências não aparecem de um dia para o outro, elas se instalam devagar, disfarçadas de sintomas que todo mundo atribui à própria diabetes ou ao envelhecimento. Mas a verdade é que sem esses nutrientes específicos, cada célula do seu corpo trabalha em desvantagem, cada órgão funciona abaixo da capacidade, cada sistema luta para se manter. E o pior, a medicina convencional raramente checa esses níveis até que o estrago já esteja feito. Existe uma vitamina que a maioria das pessoas associa apenas aos ossos, mas que na verdade é uma peça central no controle da glicemia, e sua ausência está diretamente ligada ao agravamento de quase todas as complicações diabéticas. Estou falando da vitamina D e antes de você pensar que é só mais um suplemento da moda, preciso que entenda o seguinte: diabéticos têm uma propensão natural e quase inevitável à deficiência dessa vitamina e isso acontece por múltiplas razões que se somam de forma cruel. A resistência à insulina e a inflamação crónica, que são marcas registradas da diabetes, interferem diretamente na forma como o corpo processa e ativa a vitamina D. Além disso, o açúcar elevado no sangue aumenta a frequência urinária e cada ida ao banheiro leva embora uma parte dessa vitamina antes que o corpo consiga usá-la. Tem mais, muitos diabéticos passam pouco tempo ao ar livre, seja por limitações físicas, cansaço ou simplesmente rotina fechada, e isso reduz drasticamente a exposição ao sol, que é a principal forma natural de produção de vitamina D conforme envelhecemos. O pâncreas e o fígado perdem eficiência em ativar essa vitamina, então mesmo que você consiga alguma quantidade, seu corpo não está conseguindo transformá-la na forma utilizável. Mas o que realmente acontece quando a vitamina D cai abaixo do necessário? Pense nela como um interruptor mestre que liga a sensibilidade das suas células à insulina. Quando ela está presente, as células beta do pâncreas conseguem produzir e liberar insulina de forma eficiente, respondendo adequadamente aos níveis de glicose. Sem ela, esse mecanismo trava, a resistência à insulina piora e o controle glicêmico se torna uma batalha perdida. A vitamina D também suprime a inflamação crónica, reduzindo citocinas inflamatórias que ficam constantemente elevadas em diabéticos, criando um ciclo vicioso de dano celular. Outro papel fundamental é o controle do transporte de cálcio dentro das células, essencial para a sinalização nervosa, contração muscular e, pasmem, para a própria regulação do açúcar no sangue. Quando os níveis de vitamina D despencam, o corpo inteiro entra em colapso progressivo. A fertilidade é afetada. Nos homens, a testosterona cai e a qualidade do esperma diminui, nas mulheres, a ovulação é interrompida e o equilíbrio de estrogênio se desregula. A libido despenca porque a testosterona, que depende da vitamina D, é essencial para a energia e desejo sexual. O sistema nervoso sofre intensamente porque a vitamina D protege e repara os nervos, e sem ela a neuropatia avança, o formigamento aumenta, os reflexos ficam lentos. Os rins trabalham em sobrecarga, o risco de cálculos renais e doença renal crónica dispara. A visão se deteriora porque a baixa vitamina D contribui para a retinopatia, permitindo inflamação excessiva e dano oxidativo nos pequenos vasos da retina, levando à perda progressiva da visão. E o coração?
A deficiência está diretamente ligada à pressão alta, rigidez arterial, acúmulo de placas, aumentando dramaticamente o risco de infarto e AVC. Conheci uma paciente de 52 anos que chegou ao consultório arrastando os pés, literalmente. Ela me disse que acordava cansada, passava o dia inteiro sem energia, sentia dores nos ossos que nenhum analgésico aliviava e tinha infecções urinárias recorrentes que não respondiam bem aos antibióticos. Os exames de glicemia estavam razoavelmente controlados, mas ela sentia que algo estava muito errado. Pedi um exame de vitamina D e o resultado foi chocante, apenas 11 nanogramas por mililitro, quando o mínimo saudável é 30. Comecei a suplementação imediatamente e ajustei a alimentação dela. Em 6 semanas, ela voltou ao consultório com um brilho no olhar que eu não via antes. A energia tinha voltado, as dores ósseas sumiram, as infecções pararam e o mais impressionante, a glicemia de jejum caiu 15 pontos sem alterar a medicação. Ela me abraçou chorando e disse que finalmente se sentia viva de novo. Esse caso me marcou profundamente porque mostrou que às vezes o que parece ser apenas sintoma de diabetes é na verdade uma deficiência nutricional gritante pedindo socorro. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora completamente. Não adianta tomar vitamina D se você continua consumindo alimentos que bloqueiam sua absorção e ativação. Óleos vegetais processados, como os de soja e girassol, aumentam a inflamação sistémica, dificultando que o corpo use a vitamina D de forma eficiente. Alimentos açucarados e carboidratos refinados aceleram o esgotamento do magnésio e sem magnésio a vitamina D não consegue ser ativada, criando um ciclo de deficiência. O excesso de álcool prejudica a função hepática e é no fígado que a vitamina D é convertida para sua forma utilizável. Grãos integrais com alto teor de fitatos, como o trigo integral e arroz integral, podem se ligar a minerais e reduzir a absorção de vitamina D. Então você pode estar tomando sol, comendo salmão, suplementando, mas se continuar ingerindo esses bloqueadores, o esforço é em vão. A correção real exige uma abordagem inteligente, exposição solar regular, alimentos ricos e biodisponíveis e eliminação dos sabotadores nutricionais. Agora vamos falar de outra deficiência que é ainda mais comum e igualmente devastadora, mas que passa despercebida por anos até causar danos irreversíveis. A vitamina B12 é essencial para a produção de energia, síntese de DNA e, principalmente, para a proteção e reparação dos nervos. O problema é que se você é diabético e toma metformina, você está em altíssimo risco de deficiência de B12 e a maioria dos médicos não monitora isso rotineiramente. A metformina, o medicamento mais prescrito para diabetes tipo 2, bloqueia ativamente a absorção de B12 no intestino. Com o tempo, seus níveis despencam silenciosamente. Além disso, o açúcar elevado no sangue danifica o revestimento do estômago, dificultando ainda mais a extração de B12 dos alimentos. Conforme envelhecemos, o estômago produz menos ácido e a B12 precisa de ácido estomacal para ser absorvida. É uma tempestade perfeita de fatores que convergem para criar uma deficiência progressiva e insidiosa. Os sintomas não aparecem de repente, eles se arrastam tão devagar que a maioria das pessoas atribui ao envelhecimento ou às complicações da diabetes. Mas quando você sabe o que procurar, os sinais ficam óbvios: formigamento, dormência ou queimação nas mãos e pés, fadiga extrema, tontura, falta de ar, confusão mental, dificuldade de concentração, memória fraca. Algumas pessoas começam a temer que estejam desenvolvendo demência, quando na verdade é apenas B12 baixa. Quando os níveis de B12 caem criticamente, o corpo inteiro entra em falência funcional. Se você é homem, a B12 baixa reduz a qualidade do esperma e os níveis de testosterona, diminuindo fertilidade e libido. Se você é mulher, ela atrapalha a ovulação e aumenta o risco de aborto espontâneo. O sistema nervoso é o mais afetado porque a B12 é necessária para proteger e reparar a bainha de mielina que reveste os nervos. Sem ela, os nervios começam a se decompor, a neuropatia piora drasticamente, os reflexos ficam lentos, a coordenação motora é comprometida. Os rins também sofrem porque a deficiência de B12 eleva a homocisteína, um aminoácido tóxico que danifica a função renal e aumenta o risco de doença renal crónica. A visão pode ser afetada porque o nervo óptico depende de B12 e, em casos extremos, a deficiência pode causar perda permanente da visão. E o coração?
Sem B12 suficiente, a homocisteína sobe, causando danos nas artérias, coágulos sanguíneos, pressão alta e risco elevado de infarto e AVC. A B12 é literalmente o óleo de motor do seu corpo, mantendo tudo funcionando suavemente, e sem ela você está dirigindo em alta velocidade sem lubrificação, queimando o motor célula por célula. Tive um paciente de 64 anos que tomava metformina há 10 anos. Ele chegou reclamando de cansaço insuportável, pernas pesadas e uma sensação de queimação nos pés que o impedia de dormir. Ele achava que era só a neuropatia diabética avançando, algo inevitável. Pedi um exame de B12 e o resultado foi alarmante: 180 picogramas por mililitro, quando o mínimo saudável é 200. Comecei a suplementação com B12 na forma de metilcobalamina, a forma mais biodisponível, e orientei mudanças alimentares. Em 8 semanas, ele voltou transformado. A queimação nos pés tinha diminuído 70%, a energia voltou, ele conseguia caminhar sem dor e, o mais incrível, a confusão mental que ele sentia desapareceu completamente. Ele me disse que voltou a se sentir lúcido, presente, vivo. Esse caso reforçou a minha convicção de que muitas das complicações que atribuímos à progressão inevitável da diabetes são, na verdade, deficiências nutricionais corrigíveis. Mas assim como a vitamina D, a B12 também tem seus inimigos ocultos na alimentação. O excesso de álcool danifica o revestimento do estômago, dificultando a absorção de B12. Grãos processados como pão branco e massa não têm nutrientes e aumentam a inflamação, piorando ainda mais a absorção. Medicamentos que reduzem o ácido estomacal, como omeprazol e pantoprazol, bloqueiam a liberação de B12 dos alimentos porque você precisa de ácido para extraí-la. Açúcar refinado e comida ultraprocessada simplesmente pioram tudo ao aumentar a inflamação e dificultar a retenção de nutrientes. Se você sente fadiga, esquecimento, formigamento ou simplesmente não se sente bem, cheque seus níveis de B12. Não espere os sintomas piorarem. Comece a incluir fígado de boi, mariscos, sardinhas, salmão e ovos na sua alimentação regularmente. E, se necessário, suplementar com uma forma de qualidade pode ser a diferença entre viver com limitações ou recuperar sua vitalidade. E agora chegamos à terceira deficiência, talvez a mais subestimada de todas, mas que tem um impacto profundo na regeneração celular, saúde cardiovascular e função nervosa. O folato, também conhecido como vitamina B9, é essencial para a síntese de DNA, produção de glóbulos vermelhos e regulação da homocisteína. O problema é que seu corpo não armazena folato, então você precisa repor constantemente através da alimentação ou suplementação. A diabetes torna esse processo muito mais difícil. O açúcar elevado causa inflamação crónica e estresse oxidativo que interrompem o metabolismo do folato. Se você toma metformina, isso piora ainda mais, porque o medicamento bloqueia a absorção de folato no intestino. Além disso, diabéticos urinam com mais frequência, eliminando vitaminas solúveis em água como folato, tornando quase impossível manter níveis adequados sem intervenção consciente. A deficiência de folato se parece muito com os sintomas comuns da diabetes: fadiga, fraqueza muscular, cicatrização lenta, confusão mental, esquecimento, dificuldade de concentração. A maioria das pessoas assume que é apenas o envelhecimento ou a progressão da doença, mas quando os níveis de folato caem muito, o corpo desenvolve anemia, o que significa que não está produzindo glóbulos vermelhos suficientes. Isso causa palidez, tontura, falta de ar. Como o folato é essencial para a síntese de DNA e reparação celular, a deficiência significa que seu corpo se regenera mais devagar, o estresse oxidativo aumenta, a inflamação piora. A deficiência de folato afeta praticamente todos os sistemas do corpo. Se você é homem, o folato baixo danifica o DNA do esperma, tornando-o mais fraco e menos móvel, dificultando a conceção. Se você é mulher, o folato é essencial para a qualidade do óvulo e equilíbrio hormonal, e a deficiência aumenta o risco de aborto espontâneo e complicações na gravidez. A libido também é afetada porque o folato está ligado ao fluxo sanguíneo e à produção de óxido nítrico, fundamentais para a função sexual. O sistema nervoso sofre intensamente porque o folato é necessário para a produção de neurotransmissores. Sem ele, você pode experimentar neuropatia, confusão mental, depressão ou perda de memória. Os rins sofrem porque o folato ajuda a regular a homocisteína e, quando ela se acumula, danifica a função renal.
Seus olhos também são afetados, já que o folato desempenha um papel na circulação e na redução do estresse oxidativo na retina. E o coração e os vasos sanguíneos? Sem folato suficiente, a homocisteína aumenta, danificando as artérias, elevando a pressão arterial e aumentando o risco de infarto e AVC. Tive uma paciente de 57 anos que chegou ao consultório com uma lista de sintomas que parecia interminável: cansaço crónico, dores musculares, cicatrização lenta, episódios de esquecimento que a assustavam. Ela tinha medo de estar desenvolvendo Alzheimer. Pedi um hemograma completo e exames de vitaminas e o resultado mostrou anemia megaloblástica, um tipo específico de anemia causado por deficiência de folato. Comecei a suplementação e orientei uma alimentação rica em folato, espinafre, lentilhas, fígado, aspargos, abacate. Em apenas um mês, ela voltou ao consultório irreconhecível. A energia tinha voltado, as dores musculares sumiram, a memória melhorou drasticamente e ela me disse que finalmente conseguia pensar com clareza de novo. Ela chorou de alívio ao perceber que não estava perdendo a mente, estava apenas nutricionalmente deficiente. Esse caso me ensinou que muitas vezes o que parece ser declínio cognitivo ou complicação inevitável da diabetes é, na verdade, uma deficiência nutricional gritante que pode ser revertida. Mas assim como as outras vitaminas, o folato também tem seus bloqueadores. Grãos processados como arroz branco, pão branco e massas perdem folato durante o refinamento. O excesso de álcool danifica o metabolismo do folato, reduzindo a quantidade que seu corpo absorve. Dietas ricas em açúcar aumentam o estresse oxidativo, queimando o folato mais rápido. Certos medicamentos, incluindo a metformina e antiácidos, bloqueiam a absorção de folato, por isso muitos diabéticos precisam de suplementação. Se você é diabético e lida com fadiga, problemas nervosos, perda de memória ou má circulação, obter folato suficiente deveria ser uma prioridade absoluta. Inclua vegetais de folhas verdes escuras, lentilhas, fígado, aspargos e abacate na sua alimentação diária. E, se necessário, suplementar com ácido fólico ou, melhor ainda, metilfolato, a forma já ativada que o corpo usa diretamente, pode fazer toda a diferença entre viver com limitações ou recuperar sua vitalidade plena. Depois de anos atendendo pacientes diabéticos, posso-te dizer com absoluta certeza, a diferença entre aqueles que apenas sobrevivem com a doença e aqueles que prosperam apesar dela está na atenção aos detalhes que a medicina convencional ignora. Não basta controlar a glicemia, não basta tomar medicamentos, não basta cortar carboidratos. É preciso nutrir o corpo de forma inteligente, estratégica, consciente. As 3 vitaminas que te apresentei hoje, vitamina D, B12 e folato, não são opcionais para diabéticos. Elas são essenciais, fundamentais, inegociáveis. Sem elas, cada célula do seu corpo trabalha em desvantagem, cada órgão funciona abaixo da capacidade, cada sistema luta para se manter. Com elas, você dá ao seu corpo as ferramentas necessárias para regenerar nervos, proteger o coração, manter a energia, preservar a memória, equilibrar hormônios, fortalecer a imunidade. Você transforma a diabetes de uma sentença de declínio progressivo em uma condição gerenciável que não define sua qualidade de vida. E isso não é exagero, é ciência aplicada com sabedoria e compaixão. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo, entender que existe um caminho melhor. Agora o próximo passo é agir. Peça ao seu médico exames de vitamina D, B12 e folato. Se os níveis estiverem baixos, comece a suplementação com orientação profissional e ajuste sua alimentação para incluir fontes ricas e biodisponíveis dessas vitaminas. Elimine os bloqueadores nutricionais da sua dieta, óleos vegetais processados, açúcar refinado, grãos ultraprocessados, a excesso de álcool. Priorize alimentos de verdade, fígado, peixes gordurosos, ovos, vegetais de folhas verdes, lentilhas, abacate. Exponha-se ao sol regularmente, mesmo que sejam apenas 15 minutos por dia. Cuide do seu intestino, porque é lá que a absorção acontece. E, acima de tudo, entenda que você não está condenado a viver com fadiga, dor, confusão mental e declínio progressivo. Essas não são consequências inevitáveis da diabetes. São sinais de que seu corpo está pedindo socorro, implorando pelos nutrientes que precisa para funcionar. E agora você sabe exatamente quais são esses nutrientes e como fornecê-los.
A escolha de viver com vitalidade, clareza mental, energia e saúde plena está nas suas mãos. E eu, como médica que testemunhou centenas de transformações reais, posso te garantir: quando você nutre seu corpo da forma certa, ele responde de maneiras que vão te surpreender e emocionar profundamente.